Livro dos Espíritos para Infância e Juventude, página 29. Esse é o número 5. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. As almas, uma vez no mundo dos espíritos, conservam suas percepções, sensações, assim como adquirem outras, pois o corpo é como um véu. Sem o corpo, aprisioná-lo, o espírito, que é a inteligência, pode enxergar o mundo à sua volta com muito mais clareza. E conforme vai evoluindo e atingindo a perfeição, a sua capacidade de compreender vai aumentando. Os espíritos não necessitam de luz para enxergar, nem de veículos para se deslocarem, pois ao pensarem em ir, já foram. Percebem sons e que para os encarnados são inaudíveis, difíceis de ouvir. Sendo que, quanto mais elevado for o espírito, mais e mais domínio terá ele sobre suas percepções, podendo ver e ouvir conforme seja a sua vontade. Os espíritos não sofrem de dor de dente, de barriga, de ouvido e de tantos outros males. Não tendo corpo, tais sensações nada mais são do que lembranças. Podem sim sentir remorso pelos maus atos que praticaram. Aqui a imagem aqui para a criançada, página 30. Relações além do túmulo. Entre os espíritos há uma ordem de autoridade. Os superiores em moral têm autoridade sobre os inferiores. Isso porque os espíritos evoluídos nada mais desejam do que indicar para os espíritos imperfeitos os caminhos que os levarão a atingir a verdadeira paz fraternal. E tal ordem nada tem a ver com a hierarquia, níveis de autoridade que existem aqui na Terra. Um espírito que em vida foi presidente de um país, ao ter sua alma separada do corpo, pode se ver na condição de um espírito inferior. E um simples mendigo, além do túmulo, pode ser um espírito de ordem elevada. Quanto mais superior for o espírito, mais liberdade terá de ir para onde quiser, uma vez que estará trabalhando pelo bem. Já os ignorantes das leis naturais não têm liberdade para ir e vir. Os espíritos ficam próximos daqueles que lhes são simpáticos e evitam aqueles com os quais não têm afinidade, formando grupos para fazer o bem ou o mal. Eles se comunicam sem precisar falar, pois os fazem através do pensamento. E quanto mais puro for o espírito, mais saberá sobre o outro. O que define a aparência de um espírito é o seu perispírito. Um espírito reconhece no outro um parente ou amigo ou inimigo em vidas anteriores, observando seu passado. Quando a alma se desprende do corpo, ao retornar ao mundo dos espíritos, a maneira como irá ser recepcionada dependerá de quem foi em vida. Os bons se encontram com os parentes e amigos queridos. Já os que viveram em maldade poderão se ver isolados, cercados de espíritos iguais a ele. Bom dia, como vai você? Eu vou bem, obrigado. Página 32. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Um laço de união entre os espíritos é o amor. Isso não significa que venham a não gostar um do outro, mas conforme os espíritos vão evoluindo, o sentimento de ódio é abandonado, pois acabam percebendo que a origem dos rancores é imaturidade. Por exemplo, dois espíritos em vida que eram irmãos brigaram todo o tempo por uma herança em dinheiro. Uma vez desencarnados, não há mais razão para brigarem, porque o dinheiro não tem mais importância. Ao longo da existência, os espíritos aproximam-se daqueles que lhes são simpáticos e se afastam daqueles que não lhes são semelhantes. Mas como todos estão buscando a perfeição, no fim todos acabam unidos pelo paz e o amor de Deus. Lembrança da existência corporal. Após deixar um corpo, o espírito de imediato não se lembra de outras experiências que teve em outros corpos, a não ser daquele que acabou de sair. Aos poucos vai recordando tudo o que lhe for útil, porém ele acabará dando importância àquilo que diz respeito à sua condição atual.
Se foi bom, ficará feliz. Se cometeu muitos atos ruins, ficará triste, pois sabe que terá um longo caminho pela frente para retificar suas faltas. O corpo que deixou para trás nada mais foi do que uma prisão. Lembre-se dos sofrimentos por que passou, e somente os espíritos inferiores sentem saudade dos prazeres do corpo, pois a felicidade espiritual é completa. Comemoração aos mortos. Funerais. Homenagear a memória dos mortos deixa os espíritos felizes. Os que estiveram infelizes sentirão alívio por serem lembrados pelos amigos. A melhor lembrança vem do coração, pela prece sincera. Aqui umas imagens bonitinhas. E amanhã a gente continua esse próximo capítulo. Au revoir.